nesse computador. Pronto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. E para você que está assistindo aqui gravado, é, bem-vindo ao Poder do Tempo, tá? E hoje nós vamos conversar sobre maestria temporal, tá? Aprendizado e desenvolvimento. E vocês vão entender aqui o quanto isso é importante aplicar na vida de vocês. E para vocês que estão aqui ao vivo, muito obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos, vamos ter uma aula hoje um pouco mais densa, tá? Mas ela é muito importante para entender, principalmente, como é feito o ciclo do sucesso, tá? E vocês vão entender aqui até um pouco do porquê cada projeto meu não passa de 90 dias. E o porquê que isso não pode acontecer, tá? Maestria temporal. O que é a maestria temporal? Bom, maestria, a palavra maestria é maestro, ou seja, o temporal é o período de tempo. Eu sou maestro, eu atuo com maestria dentro de um período de tempo, que esse tempo é pré-determinado entre, no máximo, 75 a 90 dias. Mas por que 75 e 90 dias se encerra o ciclo? Porque tu pode não querer encerrar esse ciclo, mas a tua mente está programada a fazer isso. E se tu não souber disso, tu vai insistir com o projeto e ele não vai dar certo. E ele só vai voltar a dar certo depois de 180 dias. Ou mais, ou nunca, tá? Então, para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, quando se trata de projeto, colocar algo em prática e ter no final o resultado e uma satisfação com o resultado, é muito importante que a gente siga a lei da maestria. Um exemplo claro disso, tá? Ah, mas a maestria é uma lei? Ela é uma lei. O que são leis? O que acontece se eu soltar essa caneta? Ela cai. Por que ela cai? É a lei da gravidade. Então, o que acontece? Pode-se mudar a lei da gravidade no estado presente que a gente está? Não. A lei, ela vai continuar caindo. Eu posso passar dias, horas, meses, anos, e a lei vai permanecer a mesma. Ela é uma lei, ela existe. A lei da maestria, ela é mais ou menos igual à lei da gravidade. Ela existe. E se tu não seguir, e se tu não entender que essa lei existe, tu vai acabar quebrando a cara. Se tu pular de um prédio, o que vai acontecer contigo? Igual a caneta, você vai cair desse jeito e vai morrer. Quando as pessoas não sabem e não seguem as leis tão simples quanto a lei da gravidade ou a lei da maestria, elas acabam quebrando a cara e não sabem por quê. Porque a lei da maestria determina que se eu não tiver nenhum resultado nos 75 dias, se eu não tiver um processo de satisfação, eu acabo desanimando automaticamente. Ou seja, a chance desse projeto dar certo é muito, mas muito baixo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês a forma correta de iniciar um projeto e fazer esse projeto dar certo e como a gente aplica a nossa energia. Por quê? Toda vez que a gente começa um projeto novo, a gente se empolga, a gente se enche de energia, vai lá e dá um gás muito grande. Esse gás tem um tempo pré-determinado. E aí vocês vão entender esse ciclo aqui dentro, tá? E o exemplo mais prático que eu trouxe para vocês aqui é aprendizado e desenvolvimento e o tempo e desafios. Ou seja, a maestria temporal ela é baseada por duas coisas. Eu tenho o aprendizado e o desenvolvimento, tá? Que ele pode ser QI, que é, ou seja, aprendizado. Eu posso aprender algo técnico, mas eu também posso me desenvolver emocionalmente. É o equilíbrio. O tempo e o desafio significa é o período de tempo que eu vou ficar atuando naquele projeto e o desafio é o quanto aquilo me desafia, o quanto aquilo é a minha capacidade, que daí é o equilíbrio entre conhecimento e desafio. O quanto o meu conhecimento ele está apto a executar aquele projeto. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa compra um carro hoje e ela assume uma dívida que bate, que arremata 70% do salário dela, vocês acham que... O que vocês acham que faltou? Faltou desafio ou faltou conhecimento? Obrigatoriamente faltou o conhecimento, porque ninguém em sã consciência, com um pouco de estudo ou um pouco de conhecimento, sabe que não pode o quê? Matar mais do que 35, 40% do quê? Num financiamento
do salário, porque tu vai precisar de 60% para sobreviver. Ou seja, a falta de conhecimento fez com que essa pessoa entrasse num desafio muito grande por um determinado tempo de vida muito grande. A falta de conhecimento dele fez com que ele ignorasse a lei da maestria. E com isso, igual a lei da gravidade, vai quebrar a cara. Lá pelo quarto, quinto mês, acontece qualquer coisa na vida dele, ou ele tem que pagar o seguro do carro, ou ele tem que abastecer, ou o governo muda, ou sei lá, qualquer coisa que aconteça, e ele já não dá conta de pagar o carro, e aí o que, que acontece com ele? Ele entra em depressão, porque vem a ansiedade, vem os problemas, e aí e aí ele justifica dizendo que o problema é a sociedade, que o problema são as coisas que aumentaram, menos a ele mesmo, que pela falta de conhecimento, o que ele fez? Foi lá e assumiu um desafio na qual a habilidade dele, o conhecimento dele não suportava. E eu tenho também o oposto. São pessoas que têm um alto nível de conhecimento, mas ficam com a sensação de que tem que estudar o tempo todo. Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem frustradas com a vida. Então, elas não conseguem botar nada em prática, porque elas acham que elas ainda não estão prontas. Então, ela vai lá e estuda. Ela vai lá, bota em prática um pouquinho, aí quebra a cara, já deu alguma coisinha de errada, ela já não assume mais compromisso, não coloca mais desafio, e aí volta e vai lá e estuda, estuda, estuda. Tem 3 faculdades, 15 mestrado e continua sem ter resultado nenhum. Então, são opostos. Eu tenho, de um lado, pessoas que se frustram, e eu tenho, do outro lado, pessoas que entram em depressão. Por quê? Uma, porque assumem um desafio maior que o conhecimento, e a outra, porque tem muito conhecimento e, por isso, tem um bloqueio nos desafios. E aí, sim, qual é a diferença de um para o outro? Um tem inteligência emocional e o outro não tem inteligência emocional. O que tem inteligência emocional, ele apela pelo sentimento de confiança que ele tem dele mesmo, de que a vida sempre vai ser igual. Então ele vai lá e quebra a cara porque ele assume desafios que ele acha que dá conta, mas na verdade não dá. Mas ele tem uma falta de QI, entende? O outro lado, a pessoa tem uma falta de inteligência emocional, que seja, ela tem um alto QI, porque esse QI, a nossa mente é como se ela suprisse a necessidade. Se eu tenho um baixo estímulo emocional, eu acabo desenvolvendo para compensar um alto estímulo de inteligência, entende? E vice-versa, tá? Uma pessoa suporta altos níveis de desafio, outra não suporta, mas tem um alto nível de inteligência. Os dois são ruins. Nenhum dos dois é bom. Por quê? Um quebra a cara e o outro não prospera. No fim das contas, dá na mesa. Agora, como vencer isso? Como vencer isso? Eu trouxe para vocês um exemplo da natureza humana e da natureza no geral, que é o quê? O aprendizado e desenvolvimento natural de um bebê até ele começar a andar, e o tempo e o desafio. Vocês podem ver que nós temos aqui no bebê, vocês podem ver que vocês têm um bebê, e ali, e aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, quanto tempo vocês acham que um bebê ele leva para se virar de um lado para o outro? De quando ele nasce até... Tem gente que é mãe aqui, né? Então, vai poder me ajudar. Quanto tempo vocês acham que essa criança leva, o bebê leva, para começar a se virar de um lado para o outro? Do dia que ele nasceu? Pode abrir o microfone. Quanto? Meses, nos primeiros meses. 3 meses. 3 meses. Isso. Ou seja, 3 meses. O que esse bebê faz nesses primeiros 3 meses? Ele começa a mexer os braços, mexer as perninhas, aí ele começa a entender que ele tem força, ele tem um aprendizado e um desenvolvimento dentro de um período de tempo de 3 meses. Vocês podem ver, certo? Vocês podem preencher ali embaixo, quem tem a apostila, 3 meses, tá? E vocês perceberam que ele se desafia, ele não vai de uma vez só. Dentro desse período de tempo, ele vai se desafiando automaticamente, ele vai ganhando confiança aos poucos até conseguir se virar de um lado para o outro. Aí o que acontece dentro do período dos 3 meses? Ele estagna. Ele começa a se virar de um lado para o outro, ele passa um tempinho se virando de um lado para o outro. É como se vocês viram que o gráfico ali, antes dele começar a gatinhar, porque ele tem ali os primeiros meses de vida, tá? Que ele fica deitadinho só. Vocês viram ali que ele já começou a querer gatinhar. Então, ele tá começando a se virar. Ele fica estagnado ali uma semana e meia. Ele fica estagnado. Ele dá até uma caidinha. Vocês viram que o gráfico dá uma caída ali. Por quê? Sim.
Porque ele tá ganhando confiança, ele tá comemorando, ele fica feliz por ter conseguido se virar. Ele tá vendo o mundo por outro prisma. Então, ele tem um gasto, um nível de energia gasto muito grande para aprender a se virar, desafio, medo, insegurança, até ele conquistar essa segurança nova, ele conquistou um mundo novo. E aí ele se vira e descobre que tem uma coisa boa, ele fica feliz por aquilo, ele dá até uma quedinha, assim, sabe? Mas logo em seguida, o que ele faz? Ele está de barriga para baixo, o próximo passo é o quê? Mais uma vez, ele entra Gatinhar. Exato. Ele entra num período de aprendizado e desenvolvimento e dentro de um período de tempo de quantos meses ele começa a gatinhar? Começa a querer gatinhar? 6 meses. Mais 3 meses. Ou seja, 90 dias depois ele está gatinhando. Ou ele está começando a Sim, gatinhar. Pode colocar 6 sim. meses. E aí o que acontece? Ele gatinha por um tempo e ele fica nesse tempo. Ele não só gatinha, ele se puxa. E ele no começo, ele tenta querer começar a se puxar, gatinhar e se puxar para cima. E aí ele fica um período naquilo ali. O que ele faz depois? Qual é o próximo passo? Verdade. Ele senta. Sim. Ele senta. Quantos meses ele leva para sentar? Mais 3 meses. Ah, ah, 9 até meses ele antes. está sentado. Às vezes até antes. Sim, Aí ele sim. passa um tempo sentado. Ele não sai, ele não é que ele sentou e amanhã ele vai querer levantar. Não, não. Ele curte o processo de estar sentado. Ele fica feliz por aquilo. Ele respeita. Perceberam que ele respeita o tempo? Ele vai, se puxa, tenta se puxar, ele tenta se virar, ele senta e ele bate palminha. Às vezes as crianças começam naquela fase. O Arthur tá nessa fase de nos 9 meses ali. Ele bate palminha, já fica todo feliz porque ele senta, ele se equilibra sentadinho, ele curte a fase. Ele tem a fase que ele bota muita energia, ele chora, às vezes se machuca, cai, volta, e aí quando ele senta, ele comemora. E olha que um bebê nem foi ensinado, tá? Isso é da própria natureza. E aí o que acontece depois? Ele gatinhar, ele já senta bem, e daqui a pouquinho ele começa a se pendurar nos móveis. O que tu acha que ele está fazendo? Mais 3 meses, fecha o quê? Um ano de vida. Com um ano de vida, ele está começando a querer Anda. fazer o quê? Caminhar, Anda. andar. Ele anda. O que vocês viram que tem em comum aqui? Igual à lei da gravidade. Quais os períodos? 90 dias, né? 90 dias. Aí vocês entenderam de onde vem ou por que a gente tem subconsciente que se em 90 dias a gente não se realiza, a gente se frustra. De onde é que vocês acham que vem? Da infância. Não é porque vocês não lembram que vocês não aprenderam. E é engraçado, um bebê já sabe. Já está subconsciente. Porque uma parte do nosso conhecimento é genético. Por incrível que pareça. Tá? Então, sim. Entenderam porque o ciclo dos 90 dias tem que ser o quê? Não pode ser negligenciado. Quando eu vou fazer uma programação de um projeto, o que eu tenho que levar em consideração? As leis. É uma lei. Entende? Tem que ser levado em consideração. Se ignorado, vai dar problema. Se tu ignorar a gravidade e, pular e sair andando e pular do prédio, você vai se matar. Se você ignorar a lei da maestria, você vai dar problema. Ou precocemente, porque tu quer resultado rápido, hiperrealizador, ou lá na frente tu não vai ter resultado, porque tu vai ser tardio, digamos assim. E aí agora, vocês entenderam na prática aqui que uma criança leva exatamente 3 meses para todos os ciclos? Ou seja, é algo que já está instalado em nós. É só seguir. A gente não precisa ficar inventando moda. É muito mais fácil. É igual a lei da gravidade. É mais fácil usar do que contra ela. Eu garanto para vocês. E aí, próximo passo. Vocês perceberam que aqui tem o aprendizado e o desenvolvimento e que tem o tempo de cada desafio, que é sempre o mesmo. 3 meses. Tá? E aí, agora, eu pergunto para vocês. Quais competências essa criança precisou desenvolver em cada fase? Qual a competência que ela precisou desenvolver? Isso é para vocês podem escrever, tá? Tema de casa e tal, podem fazer. Qual a competência na fase do deitadinha até se virar? Que competência vocês acham que ela precisou desenvolver?
E na hora de se virar, quais as competências que ela precisou desenvolver? E aí vocês vão ver que se vocês vão fazer isso, eu vou fazer o primeiro com vocês, vocês vão ver que são as mesmas competências que vocês precisam continuar desenvolvendo até hoje. Porque qual é a primeira coisa que um bebê tem ao começar a se virar? Insegurança. Por que ele respeita o período de 3 meses? Porque é o tempo, ele vai um pouquinho de cada dia, mas ele não para. O que acontece na somatória dos 3 meses? Ele tem o resultado. Todos os 3 meses ele faz isso. Ele vai, ele volta, mas ele não desiste, ele vai de novo. Só que ele não vai demais, ele vai na medida certa. Nem para se machucar, nem para se fazer mal. Claro, óbvio, né? Que quando ele começa a querer se levantar e tal, ele pode bater a cabeça, viu? Enfim. Mas são coisas... Mas tu já viu uma criança desistir porque machuca a mão? Ou porque caiu, ele nunca mais vai andar? Não. Ele continua. Entende? Por quê? E aí a gente acha que é uma coisa natural da criança e tal. E realmente é uma coisa natural. Porém, é uma coisa que... Vocês acham que vocês são diferentes hoje? Não, cara. A nossa mente é a mesma. A nossa mente não envelhece. A única coisa que não envelhece é a mente. Ou seja, nós somos os mesmos. Só que nós, alecrins dourados, não acreditamos nisso, né? Não, criança... Gente, pelo amor de Deus, não ignorem o básico. Ou seja, a gente ainda é desse jeito. E aí, o que acontece? Eles não desistem. Qual é a habilidade? Habilidade de quê? De superar o medo. É a habilidade da superação. Em todas as vezes, ele tem consciência do perigo, mas ele vai com calma até conseguir o resultado. Aí eu pergunto para vocês, pense só, uma criança que nem anda, nem nada, ela tem que se desafiar de deitada a se virar, a sentar e levantar de pé. Vocês acham que isso é um bom desafio de vida? Você acha que envolve perigo aí? Quem é mãe deve saber, né? Porque depois que anda, meu amigo, para segurar, arrancar a toalha de cima, coisa cai na cabeça. Ou seja, o que tem essa criança? Ela não tem medo. Ela supera o medo. Por isso ela não tem medo. Toda pessoa que supera o medo, ela fica forte. Quanto mais forte ela fica, mais corajosa. Ou seja, você tem que buscar mais coragem e menos o quê? A gente tem que precisar mais coragem, igual uma criança, desenvolver coragem. Enfrentar o medo é desenvolver coragem. E não ficar projetando um futuro baseado em medo. Eu olho para o meu futuro, ai meu Deus, vai que dá errado, vai que isso. E uma criança, vocês acham que ela pensa assim? Não. Mesmo subconscientemente, o que ela pensa? Ela não pensa, ela só faz. O que, na maioria das vezes, dá muito mais resultado, tá? E aí, coloque o tempo de cada fase e os desafios. Então, o tempo de cada fase, nós já tinha colocado lá em cima, que é 3 meses, né? 3, 6, 9 e 1 ano. Agora, vamos lá. Na prática, como eu uso a curva da maestria? Vocês vão vendo que tem um gráfico aqui, a linha azul. Esse é o gráfico que uma criança usa. Ela começa com o que ela sabe. 2, ela busca aprender mais sobre o assunto. 3, ela começa a ter mais retorno financeiro. 4, ela diminui o ritmo, aprende a curtir merecimento e depois ela repete o processo. Tudo isso dentro de um período de tempo que deve levar em consideração 10% observando e aprendendo com os erros, 30% estudando e planejando o futuro e 60% executando. Então, vamos lá. Vamos começar com um projeto. Vamos dar um exemplo. Esther, abre o microfone. Vamos lá. Olha só. Vamos começar com um projeto teu, certo? Esse período, ele não pode ser acima de 90 dias, certo? Beleza. Então, vamos pegar o teu projeto. Qual é o maior problema das pessoas na hora de começar? Elas acham que não estão prontas. Então, elas acham que elas têm que estudar e saber muito mais para conseguir fazer alguma coisa. E, na verdade, isso é uma mentira. Por quê? Sim. Porque eu preciso de uma métrica. Quando eu começo um projeto, eu preciso saber do que eu sei. E eu só sei, de fato, o que eu sei se eu colocar em prática. Então, eu começo primeiro com o que eu sei. Eu coloco em prática. Não interessa se é muito ou pouco, mas eu tenho um número. De 0 a 10, o quanto deu certo? 2. Bom, então eu sei que eu preciso o quê? Buscar aprender mais sobre
o assunto, mas agora eu tenho uma referência. Eu tenho uma habilidade nível 2 em relação ao que precisa, certo? O resultado que eu quero é 10, o resultado que eu quero é ter, sei lá, 10 mil de faturamento. Quanto eu faturei quando eu comecei? Com o que eu sei? Ah, eu já sei fazer isso, eu vou mensurando. Ah, tu vai botando em prática, então eu já sei fazer. Vamos dar um teu exemplo. Eu sei fazer aranja, eu sei desenhar, eu sei fazer isso. E aí eu começo a descobrir, bom, eu tenho tudo isso. O que que eu ainda não sei? Ah, eu não tenho habilidade de venda. Eu não sei vender. Aí tu vai descobrindo o que tu precisa. Quando tu descobre o que tu precisa, o que que tu faz? Vai lá, pega alguém Coloca e em prática. desenvolve aquela habilidade. Vocês percebem como a criança faz exatamente isso? Ela vai e depois ela vai desenvolvendo a habilidade conforme o processo exige, na velocidade que o processo tem. E aí o que que acontece depois disso? Tu começa a ter o quê? Tu desenvolveu, tu tinha tudo, só não sabia vender. Aí tu começou a criar uma habilidade de venda, por mais que pequena, só que uma venda é igual a resultado, o resultado é igual a satisfação. Dentro do período de 90 dias, se eu fizer a primeira venda, eu já me sinto realizada, satisfeita. Sim, Por quê? É uma realização. Ou seja, o que que eu faço depois? Eu dou uma descansada, eu comemoro, diminuo o ritmo, comemoro o resultado, eu vou lá, lembra? Por isso que eu forçava, vai lá na padaria, toma o teu cafezinho, é proposital, porque dentro de um ciclo de 90 dias, foi lá e realizou. E aí o que que aprende? Tu aprende a curtir merecimento, e aí depois disso tu vai lá e faz o quê? Começa com quem tu sabe de novo, faz continua. venda, e aí tu vai desenvolvendo as próximas habilidades. Quando eu chegar Sim, na próxima meta, que é fazer 15 vendas, vamos dar um exemplo, dentro do período de 90 dias, eu olho, opa, eu fiz 15 dessa vez, ao invés de uma. Então eu sento, eu comemoro, e aí eu vou lá e repito o processo. O que eu quero que vocês entendam é que esse processo, às vezes, precisa ser mapeado, para que vocês entendam que vocês estão dentro de um período de 90 dias e que está tudo bem. Vocês têm 90 dias. Então, vocês não ficam com aquela... Porque quando eu não tenho um período pré-determinado, eu começo a fazer o quê? Eu começo a me cobrar, eu perco a noção do tempo. E aí eu acho que... Eu estou uma semana fazendo o projeto e não deu certo, meu Deus do céu. Eu acho melhor desistir, eu não sirvo para isso aqui. Por quê? Porque eu não tenho parametrização. Eu preciso ter um ponto A e um ponto B como referência. Porque daí eu sei o caminho que eu tenho que traçar. Então fica muito mais fácil de eu entender. Tá tudo bem, eu estou no caminho. Eu tenho 90 dias para fazer uma venda. E às vezes essa venda acontece em 30. Entende? Muito mais rápido. Significa que o teu ciclo está melhor. Entende? E isso vale para tudo na nossa vida. Entenderam? Ficou claro? E aí, dentro desse processo de 90 dias, eu tenho que levar em consideração algumas coisas, que é o quê? 10% observando e aprendendo com os erros, certo? Então, eu mapeio o que eu errei. Lembra, Esther, quando tu falava assim, eu já entendi que emprestar só não resolve. Eu preciso ir para o evento e colocar nos lugares certos. O que que isso é? Isso é o quê? Observar e aprender com os erros. É 10% só do processo, mas ele é muito importante, entende? sim. Porque lá na frente vai te trazer resultado melhor. 30% estudando e planejando o futuro. Quando tu observou um erro, o que que tu fez? Peraí, eu preciso ir no evento, eu tenho que estar lá, eu tenho que participar, eu tenho que dizer onde vão, entende? E aí depois tu observou outros erros. As pessoas não compravam. Ou seja, tu estava dando de graça. Não, mas peraí, tem que fazer pelo menos uma divulgação. Tu percebe como o teu ciclo de amadurecimento seguiu uma linha, né? Exatamente isso. E o que que tu fez acima de tudo? Lembra que eu te forçava? Executa, faz. Mesmo que não for para ganhar nada, executa, executa, executa. Porque tu tem 10% que tu pode observar que tu tá errando e melhorar e planejando um futuro baseado na ação. Tu começou com o que tu sabia. E aí tu buscou se desenvolver. Começar com Sim, o que eu sei é a execução, entende? Buscar sim. aprender sobre o assunto é os 10% de observação. E começar a ter mais retorno financeiro é o quê? Eu estudo o planejamento de futuro. Eu pego um pouco do dinheiro que eu tenho e reinvisto, entende? Sim. Então, basicamente, ciclos de 90 dias. Então, eu tenho 4 ciclos no ano. E aí eu posso usar isso para uma academia, por exemplo. 90 dias, eu quero do ponto A ao ponto B. Começo com o que eu sei e depois eu vou aprimorando para ter o resultado que eu quero. Entendido? Então, o que que eu fiz aqui para vocês? Escolha um desafio de 3 meses e calcule o tempo que você vai ter para colocar em prática. O tempo do período, dentro do período de tempo, deve ser levado em consideração 10% observando e aprendendo os erros
30% estudando e planejando e 60% executando. Entende? Então, aqui, vocês têm que colocar, por exemplo, assim, aqui é para vocês calcularem na prática. Se eu tenho um período de 3 meses, quanto é 10% desse tempo? Em horas. Quantas horas eu devo sentar para observar e aprender com os meus erros? Se nós for botar em dias, 90 dias seriam 9 dias aqui para 9 dias que eu tenho que usar para quê? Podem colocar ali, 9 dias. 10% do tempo é 9 dias, né? Certo? E aí eu tenho que passar o quê? De 90 dias, eu tenho que passar 30% o quê? Estudando e planejando. 30% de 90 é 27. 27 dias. 27 dias eu devo estar estudando e planejando. Uhum. E 60% executando. 60% de 90, 63? Acho que é. Isso aí. Não, pera. Me enganei, é 36, né? Ou não? 27. Ah, não, tá certo. Tá certo. São 36 dias. Tava certo. 36 dias executando, de 90 dias. Então, eu tenho, faz a somatória, 36 mais 27 mais 9. 90 dias. Felipe. Tá certo, tava certo. 36 dias. Segui meu intuito aqui. Esther, Sim, tá aí? tô. Conseguiram entender? Então, assim, Sim, são 36 dias executando, 27 dias sim. planejando e 9 dias observando. E aí, o que vocês entenderam aqui? Eu estou colocando em dia, entende? Mas, se vocês pegarem um período de tempo de 8 horas que vocês trabalham no negócio, aí vocês têm que fazer o cálculo de tempo que vocês agem dentro do negócio. Quanto tempo eu fico atuando dentro do meu negócio? Entende? Por dia. E aí eu sei a quantidade de horas. Se eu tenho lá 100 horas, eu vou botar 10 horas para observar os erros e entender, sentar e observar os erros, entende? Anotar, ver o que eu tenho que melhorar. 30% planejando e estudando, ou seja, eu crio uma habilidade nova, eu vou fazer um curso, eu me desenvolvo emocionalmente, eu faço um destrave emocional, entende? Eu faço uma gestão de tempo, foco e disciplina. Tudo isso é estudar e planejar algo novo para que tu possa criar novas habilidades e 60% do tempo tentando, que é o que uma criança faz. Entende? Ela fica 60% do tempo dela tentando executar aquela manobra. Certo, adicionei ao app, lembra? Ela fica 60% do tempo, uma criança ela não fica o tempo todo tentando se virar. 60% do tempo ela faz exatamente isso. Ela fica tentando executar. E o tempo de cada desafio, que é 3 meses, tá? E criando competências, né? Já foi, deixa eu ver aqui, isso, criando competências de novo, né, que é o que eu mostrei para vocês, que começo com o que eu sei, busco aprender mais sobre o assunto, começo a ter mais retorno financeiro, diminuo o ritmo, aprendo a curtir e merecimento. E repeto o processo de novo. Ou seja, é a mesma onda, vocês lembram, podem ver que é a mesma onda que uma criança faz. Aqui, ó, certinho. Entenderam? E é a mesma onda que tem que ser feito. E aí, olha só, 10% passado, 10% passado, escolha um desafio, né, e tal, vem primeiro, vocês podem colocar aqui o desafio que vocês querem colocar, dentro do período de tempo deve-se levar em consideração 10% passado, 30% futuro, 60% presente, tá? É a maestria temporal. Lembra, nós estudamos isso numa aula anterior, então se você não assistiu, volta lá, que tem esse gráfico, volta lá que tem um gráfico falando disso. Aqui, maestria temporal, que é o amador, o oportunista e o iludido. Vocês entenderam agora por que existe esse gráfico aqui?
o amador, o oportunista e o iludido, tá? Ele é baseado nisso aqui. No tempo de ação de uma criança. E a aula de hoje a gente encerra por aqui, tá? Porque agora eu queria que vocês em casa colocassem em prática, fizessem esse exercício, preenchessem aqui esse exercício aqui, bota aqui, imprime mais folha, coloca aqui o desafio, o tempo que vocês vão dedicar para esse desafio. O período é 3 meses, mas vamos dar um exemplo. Bom, beleza, Felipe, o período é 3 meses. Mas nesses 3 meses eu só trabalho 1 hora por dia, certo? Entende? E 5 dias na semana. Quantas horas, então, eu vou trabalhar? Pega o calendário, faça uma somatória de tempo, tá? Então, por exemplo, aqui vocês vão botar tantas horas eu tenho que dedicar para olhar os erros, tantas horas para estudar e planejar o futuro e tantas horas executando. Então, vocês colocam isso como um planejamento e deixem à vista. Para cada quantos dias executando eu tenho que parar e observar os erros? Para cada quantos dias executando, eu tenho que parar e planejar o futuro e estudar uma coisa. Eu sei que eu tenho, dentro desse período, para o projeto dar certo, eu preciso gastar 10% do tempo que ele foi planejado, olhando os erros do passado, 30% planejando e melhorando, e 60% executando. Então, se tu tem essa linha de tempo determinada, não tem como dar errado. Imagina, Esther, tu dentro do teu projeto, quanto tempo tu passa planejando ou quanto tempo tu passa executando? Tu tem que saber que a quantos dias, tipo assim, eu tenho 10 dias corridos. Um dia eu passo olhando o passado, 3 dias, os outros 3 dias. 3 dias dentro dos 10, eu devo o quê? Olhar e melhorar o processo e os outros 6 dias eu tenho que executar na prática. E às vezes é venda, 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 venda. É oferecer produto mesmo, que é aí que está o grande desafio das pessoas. Elas não conseguem, elas passam 60% do tempo executando e estudando e só 30% executando e fazendo de fato o que tem que ser feito. Ou seja, a execução é a maior parte, o planejamento é 30% e olhar os erros é 10%. Se eu tenho uma estrutura dessas muito bem formulada, eu duvido não dar certo. Se tu seguir o processo, eu duvido não dar certo. No teu caso, 60% executando é o quê? Venda. É 60% vendendo. 60% vendendo. Porque tu não leva tanto tempo. Mas produzir. Produção pode ser terceirizada. Vendas não. Muito difícil, tá? Uhum. É meio que tu tem um descontrole no teu caso. Então, passa 60% do tempo executando para ver se o teu negócio vai ou não vai dar certo. Com certeza. Mas eu senti dificuldade de vender. Senta, volta e estuda maneiras melhores de vender. Tu tem os 30% para isso. Duvido não dar certo. Entende? Duvido. 10% sente e diz, o que eu estou errando? E aí, cria essa estrutura trimestral e tu vai ver que os teus resultados vão... Ó. Só que isso aqui é igual à lei da gravidade. Se não for seguido, vai dar problema. Se tu não mede, tu não sabe como tá. E se tu não sabe como tá, qualquer resultado serve. E aí tu não pode reclamar. Entende? Se tu pular de um prédio e morrer, ignorou a lei da gravidade, tu não pode reclamar. Tu deve saber dela. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, assim, pessoal, para vocês que estão assistindo gravado, muito obrigado. Espero que vocês façam o exercício. Podem deixar dúvida de vocês aqui embaixo do vídeo, ou aqui no YouTube, ou lá na plataforma também. E muito obrigado por estarem aqui e espero ter ajudado vocês hoje. Interromper aqui o compartilhamento.